Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, aqui é o professor Luciano e hoje nós iremos falar um pouco sobre a série trigonométrica de Fourier. E a gente vai resolver esse exercício aqui. Para quem não sabe, a série de Fourier é uma ferramenta muito importante para a gente da engenharia elétrica que nos permite a representação de qualquer função periódica através da soma ponderada de senoides harmonicamente relacionadas. A gente vai ver ao longo do vídeo, especialmente no final, o que quer dizer essa soma ponderada harmonicamente relacionada, tá? Ela é muito útil no processamento digital de sinais, que por sua vez é uma outra ferramenta, né, que considera aí as transformadas de Fourier, a série de Fourier, para suas aplicações e tem uma vasta empregabilidade, né, dentro da engenharia e o processamento digital de sinais. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma função, tá? Na verdade, nós temos um gráfico representado, né? Que a gente nota que ele é uma função periódica que gerou isso aí, né? Por que periódica? Porque o meu gráfico ele tem esse comportamento aqui, olha. Ele vale 1 para x, né? Que é o meu tempo de 0 até 1. A partir daqui ele vai valer menos 1, depois ele vale 1 de novo, depois menos 1. Então existe uma previsibilidade nisso aí. A gente consegue notar que de 1 em 1 segundo, né, ele varia entre 1 e menos 1. Então isso se repete através dessa lógica, tá? De 0 a 1 ele vale 1, de 1 a 2 ele vale menos 1, de 2 a 3 ele vale 1, de 3 a 4 ele vai valer menos 1 e assim por diante. Então é uma função periódica, tá? Ela se repete. Então o que acontece? Não existe uma função matemática que representa uma única função que representa esse nosso gráfico aqui, que consegue gerar esse nosso gráfico, certo? Então a gente precisa de uma ferramenta que nos permite representá-lo dessa forma. Porque na realidade existe uma descontinuidade aqui. Porque olha, de 0 a 1 ele está valendo 1. É constante. A partir daqui ele começa a valer menos 1. Não existe uma função que faça isso. Ela assuma esse valor e de repente ela decaia e assuma o valor de menos 1, depois suba. Então a nossa série de Fourier vai nos permitir determinar a soma de várias funções seno que vão resultar, né, nessa nossa função. E essas funções que nós iremos somar, esses senoides, elas têm frequências, né, múltiplas da frequência fundamental. Então vamos entender. Primeiramente, ao se falar de uma função periódica, nós precisamos determinar o período dessa função, certo? Então o que acontece? Ela está iniciando aqui em 1, né, para x de 0 a 1, depois ela vale o quê? Menos 1 de 1 até 2. Então a minha função executou esse ciclo, tá vendo? A partir daqui ela começa a se repetir, ela vai valer 1 de novo e posteriormente menos 1. Então o período dessa função é exatamente o tempo que ela vai gastar para completar um ciclo, ou seja, estou considerando que ela começa no 0 e termina no 2, porque a partir daqui do 2 ela vai começar a ter o mesmo comportamento. Então isso aqui, ó, é o meu período, que eu vou chamar de T. De 0 a 2 nós temos aí 2. O período, lembrando que é sempre em segundos, né? Eu, como estou fazendo aqui com o mouse, eu não vou ficar escrevendo unidade, que eu já vou apanhar aqui para ficar resolvendo isso. Então, o período é igual a 2. Então, vou até escrever aqui do lado, olha, período igual a 2. É sempre o primeiro passo ao se trabalharmos com série de Fourier. Então, vou marcar aqui porque isso é importante. Outra coisa que precisamos representar também é a nossa frequência, tá?
a nossa frequência em radianos por segundo. A frequência em radianos vai ser igual a 2π dividido pelo período da minha função, tá? 2π sobre t, que vai ser igual a 2π sobre 2, que vai resultar em π, certo? Em radianos por segundo. Então essa aqui é a minha frequência. Note que essa frequência está em radianos. Você pode encontrar essa relação aqui, ó, sabendo que a frequência em Hertz, né, é 1 sobre o período, e que a frequência em Hertz é igual a a frequência em radianos por segundo é igual a 2πf, tá? Então, através dessa relação, você consegue chegar aqui, vai ser igual a 2π sobre o período. Certo, pessoal? Então, pronto. Determinamos o período da nossa função e a frequência. Então, a série de Fourier é dada por esta lindíssima equação aqui, olha. Nós temos um termo constante, aqui que eu chamei de A0, e um somatório com n variando de 1 até infinito, de AN cosseno de n ômega t mais BN, que multiplica seno de n ômega t. Esse 1, pessoal, n igual a 1, o que acontece? N representa a harmônica. Então, quando eu considero o primeiro termo somatório como n igual a 1, vai ser a minha senoide com frequência fundamental, que seria a nossa primeira harmônica. Quando n é igual a 2, o segundo termo do somatório, eu já estou somando a frequência fundamental de n igual a 1, mais a segunda harmônica, que é representada por n igual a 2. Porém, essa segunda harmônica vai ter também um valor de AN diferente e de BN, certo? Ou seja, ela vai ter uma amplitude diferente da frequência fundamental, e assim por diante. Então, para representarmos esse f de t, a gente tem que calcular A0, AN e BN, que são os coeficientes da série de Fourier, que são dados por essas outras três equações, certo? Então, o que nós iremos fazer inicialmente é calcular esse AN, tá? A0, desculpa. Então, dando prosseguimento, o nosso A0 vai ser igual, olha só, 1 sobre o período que multiplica a integral de f de t dt. Então, vai ficar 1 sobre o período, que vale 2, que a gente calculou logo acima, vezes, vou abrir um parêntese aqui, tá? A integral da minha função. Você perceba que o meu período ele varia de 0 até 2, correto? Meu período ele varia de 0 até 2. Então, de 0 até 1 eu tenho uma função f de t, e de 1 até 2 eu tenho outra função. Para quando eu estiver entre 0 e 1, que é o primeiro intervalo ali, olha, entre 0 e 1, a minha função ela assume qual valor aqui? 1, ela vale 1. Então, o meu f de t vai ser igual a 1 para quando x estiver entre 0 e 1. Então, vai ficar 1 dt. Certo? Mas, agora eu preciso somar, né, com o valor da minha função, com uma nova integral, para quando x varia de 1 até 2. Para essa situação, a minha função vale menos 1. Olha só. Ela vale 1 para esse intervalo de 1 até 2. Tá? Lembrando, tá? É óbvio, mas é sempre bom lembrar que o intervalo de integração é o eixo x. E aqui a nossa função, a gente olha o valor no eixo y. dt. Tá? dt. Então, fechemos esse parênteses. O nosso A0 vai ser igual a 1 sobre 2, que multiplica
integral de 1 dt vai ser igual a t, com t variando de 0 até 1, menos, né? Menos t, com t variando de 1 até 2. Então, nós temos que 1 sobre 2 vai ser igual a, substituindo o intervalo aqui, eu vou ter 1 menos 0, certo? Menos 2 mais 1, certo, pessoal? Menos 2 mais 1, que vai ser igual a 2 menos 1 mais 1, 0. Então, meu A0 é igual a 0, certo? Eu não tenho A0, eu não tenho um termo constante. Depois vocês irão olhar sobre propriedades de simetria da transformada de Fourier. A gente consegue saber esses valores iniciais de A0 dependendo da situação, né? No nosso gráfico aqui, eu particularmente já sei isso, então eu entendo que o A0 ia resultar em 0. Mas vejam no livro também, que é uma referência importante. Então calculamos aí o nosso A0, tá? O próximo passo, obviamente, é calcular o nosso AN. Então, Então a n vai ser igual ao quê? 2 sobre o período. Então vai ficar 2 sobre 2, tá? 2 sobre 2 que vai cortar e vai ser igual a 1. 2 sobre o período que multiplica vou abrir um parênteses, né? A integral. Agora eu vou seguir a mesma lógica. Eu vou ter uma função f de t para o intervalo de 0 a 1 e outra função f de t para o intervalo de 1 a 2. Então, para x entre 0 e 1, minha função vai ser igual a 1 vezes cosseno de n ômega t. A gente já viu que o nosso ômega foi igual a π, certo? Então, eu já vou substituir esse valor, cosseno de n... meu π ficou muito esquisito. nπt mais integral variando de 1 até 2 de menos 1, de 1 até 2 a gente viu que vale menos 1, vezes cosseno de npt. dt. Certo? Então, né, resolvendo isso aí, o meu AN vai ser igual a... Primeiro intervalo, vamos lembrar só o seguinte, né? Que a integral de cosseno de kx dx é igual a seno de kx sobre k, certo? Vamos notar que esse k, esse x que eu tenho aqui no argumento do cosseno, é o x da nossa derivada aqui, certo? E o k é tudo aquilo que está multiplicando por ele. Então, nesse nosso caso, o nosso x seria o nosso t e o nosso k, o nosso nπ. Então, integrando isso, eu vou ter que a integral de cosseno vai ser igual a seno de npt sobre nπ.
variando de 0 até 1, menos seno, já o segundo termo da nossa integral, seno de nπ sobre nπ variando de 1 até 2. Certo? Então agora, substituindo os intervalos de integração, eu vou ter que meu AN vai ser igual ao seno de nπ menos o seno de 0 dividido por nπ menos, agora o segundo termo aqui do nosso AN, né? Seno de 2 nπ agora para t igual a 2, né? Menos o seno de nπ. Dividido por nπ. Então, antes de continuarmos, vamos fazer uma análise e vamos lembrar de um detalhe importante. Aqui no início, eu falei que o meu somatório varia de n igual a 1 até infinito, certo? Se n representa nossas frequências harmônicas. Então, a gente vai analisar cada termo desse aqui com essa variação de n, tá? Então, eu vou colocar aqui n variando. Primeiro ele vale 1, depois ele vale 2, depois ele vale 3 e assim por diante. E eu tenho a minha função aqui, seno de nπ. Para quando n igual a 1, o meu seno vai ficar seno de π, né? 1 vezes π dá π. Então, seno de π a gente sabe que vai dar 0. Quando n igual a 2, meu seno de nπ vai ficar seno de 2π. Seno de 2π também é 0. Para n igual a 3, eu vou ter seno de 3π, que também é igual a 0. Certo, pessoal? Então, sempre vai convergir para 0 aí. De modo que isso aqui vai zerar. Certo? Seno de 0 a gente sabe que também é 0. Seno de 2nπ, vocês podem fazer a mesma análise que foi feita aqui, e eu recomendo que seja feito isso. A gente vê que vai convergir para 0 também, tá? E o seno de nπ que a gente viu também converge para 0. Então, a gente acabou de ver, pessoal, que o nosso AN vai ser igual a 0 também, certo? Então, A é 0 igual a 0 e AN igual a 0. Eu também sabia disso, pela propriedade de simetria da nossa função aqui, tá? Representada no gráfico. Recomendo novamente que vocês deem uma olhada nessa propriedade de simetria. Na verdade, vocês vão perceber que quando você tem uma função antissimétrica, o A0 e o AN vão ser iguais a 0, que é exatamente essa situação que nós temos aí. Então, dando prosseguimento, agora nós iremos calcular o nosso BN, tá? Que é dado por essa nossa equação aqui, olha. Então vai ser igual a 2 sobre o período, que a gente viu que é 2, né? A gente já viu lá em cima, que a gente vai cortar, que multiplica integral, mesma coisa, pessoal, mesma coisa, variando de 0 a 1, ela vale 1, nossa função, que multiplica, só que agora o BN ele multiplica pelo o seno de n pt, n ômega t, né? O nosso ômega igual a π. Então isso aí vai ser o nosso primeiro termo, mais
o segundo, que vai ser a integral variando de 1 até 2 de menos 1 vezes o seno também, seno de n pt dt. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual. A integral de seno é menos cosseno. Então, nós teremos menos cosseno de npt dividido por np, variando de 0 até 1. Mais, na verdade que vai ficar menos, né? A integral de seno é menos cosseno. Com esse menos que já está aqui, que é dessa minha função que vale menos 1, isso aqui vai ficar mais cosseno de npt sobre np, variando de 1 até 2. Substituindo o nosso intervalo, eu vou ter menos cosseno n igual a 1, eu vou ter cosseno de np, menos, agora para t igual a 0, eu vou ter cosseno de 0, certo? Mais, o segundo termo, estou dividido por np, né? np. Agora o segundo termo de somatório que vai ser, cosseno de 2np menos o cosseno de np. Isso tudo dividido por np. Pessoal, eu vou deixar o número da minha conta aí para todo mundo fazer uma vaquinha para me comprar uma mesa digitalizadora. Então, continuando, nós teremos que será igual a... Não, antes a gente vai fazer a análise da convergência, né? Então agora a gente vai analisar essa função cosseno de np. Novamente, ó, a gente faz da seguinte forma. N variando 1, 2, 3, 4. E a nossa função agora vai ser o cosseno de np. Quando n é igual a 1, eu vou ter aqui cosseno de π, né? Que é igual a quanto? Menos 1. Quando n é igual a 2, eu vou ter cosseno de 2π. Quanto que vale cosseno de 2π? 1. Quando n é igual a 3, eu vou ter cosseno de 3π. Que vale quanto? Menos 1. E aqui o meu cosseno vai dar 1. E ele vai ficar sempre assim, olha. Menos 1, 1. Menos 1, 1. Infinitamente. Então, ao invés de colocar cosseno de np, eu posso escrever que é a mesma coisa que menos 1 elevado a n. Por quê? Para n igual a 1, eu vou ter menos 1 elevado a 1, que vai dar menos 1. Para n igual a 2, menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. E ele vai fornecer os mesmos resultados que a função cosseno de np, sem que eu tenha que usar uma função trigonométrica. Então, isso é vantajoso para a gente. Certo? Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui, eu vou colocar aqui do lado, ó. E vou sumir com isso daqui. Vamos escrever minha função aqui. Então, pessoal, faço só uma breve correção. Isso aqui vai ficar mais, tá? Não é menos, não. Isso aqui vai ficar mais. Isso aqui vai ficar menos
esse cosseno vai ficar mais. Então, a partir dessa análise que a gente fez, nós teremos que Bn vai ser igual a menos cosseno de NΠ, a gente viu que vai dar menos 1 elevado a n, certo? Mais cosseno de 0, que dá 1, mais cosseno de 2NΠ. Eu sugiro que vocês refaçam essa análise para cosseno de 2NΠ, vocês irão ver que vai convergir para 1 sempre, né, para qualquer valor de n, menos o cosseno de NΠ, que é menos 1 elevado a n. Isso tudo dividido por NΠ. Então, o nosso Bn será igual a 2, 1 menos, colocando em evidência, menos 1 elevado a n sobre NP. Então, esse aqui é o nosso Bn, pessoal. Então, eu tenho tudo que eu preciso para escrever minha série de Fourier, certo? Então, agora, substituindo esses valores de A0 a n e Bn na minha função f de t, eu vou ter que f de t vai ser igual, o A0 vai ser igual a 0, eu vou ter apenas o somatório, tá? O somatório de n igual a 1 até infinito de Bn vezes seno de n ômega t. Meu Bn eu acabei de calcular, que vai ser 2, melhor, deixa eu usar o recurso aqui, né? Meu Bn é igual a isso, tá? Que multiplica o seno de n ômega t. O ômega é igual a π t. Então, esta é a minha série trigonométrica de Fourier que vai gerar aquela função ali em cima, olha. Que vai gerar essa função. Esse gráfico aqui, né? Na verdade, são várias funções que somadas me resultarão nesse gráfico. Quanto maior o valor de n, mais aproximado a minha função f de t vai ser daquela lá. Então, para isso, agora a gente vai utilizar o MATLAB para fazer essa simulação. A gente abre o MATLAB e vai entrar no ambiente Edit, digitando Edit e pressionando a tecla Enter, certo? Então, nós vamos colocar esse símbolo aqui, né? E especificar aqui série de Fourier. E vamos começar com os comandos CLC para limpar a tela, né? Lembrando que tudo que eu executo aqui no meu editor, quando eu compilar, será executado aqui em Command Window, na janela de comando. Então, por exemplo, se eu escrevo várias coisas aqui, ó, escrevo CLC, ele limpa tudo. Então, eu sempre começo com os comandos CLC, Close All, que me permite fechar todos os gráficos que estejam abertos, Clear All. O Clear All vai apagar todas as variáveis do workspace que possam estar armazenadas, ó. Clear All. Perceba que vai sumir, viu? Então, sempre iniciamos assim. Então, nós vamos começar aqui declarando o nosso período e a nossa frequência. Então, nosso período a gente calculou que vai ser igual a 2, ponto e vírgula. Nossa frequência vai ser igual a π, a gente escreve π, né? O MATLAB já entende isso. E vamos precisar também criar um vetor de tempo, tá? Que a gente vai utilizar para plotar o gráfico. Então, a gente vai colocar t, minúsculo, né? Igual, abre colchetes, fecha colchetes, ponto e vírgula. Eu quero que o meu tempo se inicie em 0 e vá até 4. Vamos voltar aqui. A gente viu que ele começa de 0 e vai até aproximadamente 4 aqui. Eu poderia fazer até mais, mas eu só quero ver 2 ciclos do meu sinal.
Então, retornando, ele vai de 0 até 4. E eu quero que ele varie de 0.01 em 0.01. Certo? Então, vou compilar isso aqui por enquanto, clicando em Run. O MATLAB vai pedir para salvar. Eu vou salvar aqui com o nome de Fourier. Cuidado com o nome que você escolhe para salvar o seu arquivo, porque o MATLAB é cheio de condições para escolher esse nome. Escreva um nome simples, sem letras maiúsculas, sem cedilha, acento. Salvar. Então ele já criou minhas variáveis de tempo, período e frequência. Se eu colocar aqui t, tá vendo? Vetor de tempo, e apertar Enter, olha, vou pegar essa barrinha aqui e vou subir, ó. Ele vale 0, 0,01, 0,02, 0,03, até chegar em 4. Exatamente o que eu pedi que fosse feito aqui. Então pronto. Agora nós iremos criar um laço for, que é onde eu vou fazer este somatório aqui, tá? Que nós determinamos. Então, eu vou escrever aqui for n igual a 1. Eu quero que o meu n comece em 1 e vá até, vamos supor, 5. Eu vou somar as 5 primeiras harmônicas da minha função. Então, antes disso, deixa eu... Não, na verdade... Tá, vamos continuar. N igual a 1 até 5. Então, minha função f vai ser igual. Agora, eu vou escrever isso aqui que eu fiz. Certo, pessoal? Iniciando com essa parcela aqui. 2 que multiplica 1 menos 1 elevado a n sobre nπ. Então, vai ficar 2 vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, elevado a n. Tá? Menos 1. Opa, desculpa, eu inverti aqui. É menos 1, é 1 menos 1 elevado a n. Certo? Fecha parênteses, dividido por nπ, abre parênteses aqui, n vezes π, fecha, vezes... Agora eu vou colocar isso aqui, ó, seno de nπt. Seno no MATLAB é sin, né? Abre parênteses, de n vezes π vezes t. Lembrando que o MATLAB diferencia entre letras maiúsculas e minúsculas. Pronto, ponto e vírgula, end. Então, a gente vai gerar uma senoide com n igual a 1. Depois eu tenho que colocar aqui que a minha função vai ser igual... Eu vou chamar um f2 aqui, que vai ser igual ao próprio f2 mais f, tá? Deixa eu declarar aqui no início f2 igual a 0. Então, o que acontece? A minha função, eu vou gerar uma função f e vou somar com ela mesma através desse f2, tá vendo? f2 inicial vale 0. Então, 0 mais f, eu vou ter essa função aqui, que vai ser meu novo f2. Depois, com n igual a 1, eu vou ter minha segunda harmônica, que na linha de baixo vai ser somada com a primeira harmônica na iteração anterior. Isso vai repetindo até n igual a 5. E, por fim, depois que eu somar todas essas harmônicas, eu vou mandar plotar o gráfico. Plot t, f2. Certo? Então, pessoal, eu vou compilar aqui e vou ver o resultado. Então, veja, somando 5 harmônicas, eu vou ter esse gráfico aqui, olha. Vale 0, vale 1, na verdade, para ter entre 0 e 1, e vale menos 1 para ter entre 0 e 2. Mas está meio ruim porque eu somei 5 harmônicas somente. Então a gente não consegue relacionar tanto com esse gráfico aqui, olha, está bem diferente. Então, ao invés de 5, vamos somar 20 harmônicas, tá? Compilando, olha,
já está bem mais próximo do que da minha função. Vamos somar agora 100 harmônicas. Olha lá, já está bem próximo. Então vamos aumentar um zero, multiplicar aqui por 10. Vou somar as 1000 primeiras harmônicas. Então a gente vê claramente que eu tenho uma função bem próxima daquela que eu representei. Vamos aumentar a espessura da linha aqui para 6. Aí agora vocês estão vendo claramente, certo? Para x entre 0 e 1, ela vale 1. E para x entre 1 e 2, ela vale menos 1. Então eu posso, quanto maior o número de harmônicas, aí, mais próximo da função original eu irei ter. Certo? O que a gente pode fazer aqui para ver também é o seguinte, olha. Vou colocar aqui, ó, plot F2, F, né? E vou colocar um hold on e um pause. Então, vou somar as 10 primeiras harmônicas. O que vai acontecer? Essa é a primeira harmônica, tá vendo? A frequência fundamental, ela vale π radianos por segundo. Aperto espaço aqui, a segunda harmônica, que não existe, tá? A terceira harmônica, a quarta harmônica não existe, a quinta harmônica. Eu vou fazendo isso tudo, tá vendo? São frequências múltiplas dessa primeira senoide na cor azul, que quando eu somá-las todas, eu vou ter, deixa eu colocar aqui, ó, close all e um plot. Compilar de novo, olha. Tem a primeira harmônica, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e a 10ª. Agora, somando tudo isso, se eu somar cada senoide dessa, eu vou ter isso aí, ó. Tá vendo? Agora imagina se eu tiver isso aqui, 1000 harmônicas. Eu vou ter muita coisa aqui, né, pessoal? Ó, olha os componentes de frequência que eu vou ter somadas. Certo? Quando eu somar isso tudo, deixa eu até cancelar aqui. Quando eu somar isso tudo, eu vou ter a minha função. Essa função, certo? Então espero que vocês tenham gostado e entendido aí um pouco sobre a série de Fourier. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço.